Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos agora à lição de número 10. Eu sou muito grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, por essa responsabilidade também. Sou muito grato também a Safeliz, que nos proporciona esse momento de encontro. Eu espero que você esteja sendo abençoado da mesma maneira como eu tenho sido abençoado ao estudar temas tão especiais da nossa caminhada de fé, temas práticos. Eu estou gostando muito dessa lição e gostando muito também da maneira como a autora tem abordado, com aquela sensibilidade feminina e com um senso de praticidade que tem conquistado o meu coração. Você já sabe, mas não custa anunciar de novo, e talvez estejam pessoas novas aqui entrando no canal. O link que aparece aí na tela, se você clicar nele, você vai receber no seu WhatsApp informações, notícias da Safeliz e vai ter também a alegria de receber diretamente no seu WhatsApp o resumão, que é o estudo completo da lição, e também as porções diárias. Você vai ter mais facilidade para postar os seus comentários, enviar os seus pedidos de oração e também para compartilhar. Falando em compartilhar, nós temos visto um grande número de pessoas que se comunicam conosco, dizem: olha, eu estou compartilhando para 10, para 20, para 100, para 500, existem muitos compartilhamentos. E você que recebe esse conteúdo, que não está inscrito no canal, o nosso grande abraço, o nosso carinho e a certeza de que você também é muito bem-vindo aqui. A Safeliz mantém uma equipe de intercessores. Ela ora pelos pedidos de oração que são feitos e também por aqueles pedidos que muitas vezes nós não expressamos, não escrevemos. Mas tem uma coisa muito linda: nós podemos formar uma grande família de oração. Nós podemos orar uns pelos outros. Mesmo que você não poste o seu pedido, você pode orar. Pode orar por você, pode orar por mim, pode orar por todos aqueles que estão conectados aqui nesse canal, porque todos nós temos necessidades espirituais, enfrentamos os nossos desafios na família, na saúde, em relações a assuntos financeiros, em relação a outras questões, e nós precisamos da bênção do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora: pedir a bênção de Deus sobre toda a família que se reúne aqui na Safeliz, neste canal, e também pedir a sabedoria divina para o estudo desta semana, que está realmente muito especial. Convido você a curvar a fronte, fechar os olhos, para juntos orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tantas bênçãos recebidas das tuas bondosas mãos. Abençoa, Senhor, esta linda família que se reúne aqui nos canais da Safeliz, juntamente com aquelas pessoas que recebem esse conteúdo, aqueles que estão compartilhando, que possam todos nós possamos ser alcançados por tua graça, pela manifestação do teu amor bondoso, da tua misericórdia, e que também, Senhor, tenhamos agora entendimento, sabedoria, para não só entendermos, compreendermos o assunto desta lição, mas temos um coração sensível, disposto e disponível, tocado pelo Espírito Santo, para vivermos de acordo com a tua vontade. Abençoa-nos, Pai. Olha e abençoa-nos. Uma vez mais te pedimos, olha sobre nós e concede-nos esta graça em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição de número 10, arrependimento e perdão. O verso para memorizar é um verso muito amado, muito apreciado, que nos vem da primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Interessante que a autora não vai voltar a esse verso no decorrer da lição, mas o auxiliar do professor, que é um autor diferente, ele trouxe uma reflexão muito interessante acerca desse verso. Eu quero compartilhar com vocês dizendo o seguinte, que nesta primeira carta de João, João segue mais ou menos um padrão de início que ele usou no Evangelho. E ele vai mencionar aqui
algo muito assim similar realmente. Do mesmo modo que na sua carta, diz o autor, João fala do Deus da vida como sendo o Deus da luz. Então você tem aqui 1 João 1, 1 e 2, e depois ele vai falar deste Deus da luz no verso 5. João usa, portanto, o evento da criação como um argumento para convencer os seus irmãos e a nós também a andar na luz de Deus. E ele faz então uma relação, porque o Deus Criador, ele é também a fonte de vida e luz. E por isso nós devemos andar na luz, isso aparece no verso 7. Outro motivo deste arrazoado muito interessante se baseia no fato de que, fora da luz de Deus, não apenas nós estamos em trevas, mas somos incapazes de enxergar o caminho certo. E aí estamos em pecado e, portanto, em absoluta necessidade de purificação e perdão. É aí que chega o verso 9. Olha que contextualização preciosa o autor nos fez. João, então, insiste no fato de que todos nós pecamos, que é o verso 10, não há ninguém que possa afirmar o contrário. Ele chega a dizer que se nós não fazemos isso, nós nos tornamos mentirosos e automaticamente, se não reconhecemos que somos pecadores, nos tornamos mentirosos, acabamos de pecar. Então, João faz essa conexão desses versos iniciais da primeira carta com o Evangelho de João, mostrando esse Deus da vida, esse Deus da luz, e se nós não estivermos com Ele, não estivermos vivendo na luz, estamos em trevas, estamos em pecado, e é por isso que necessitamos do perdão e da purificação que Ele nos oferece. Achei muito linda essa contextualização. A lição aqui na introdução faz uma referência ao texto que nós vamos estudar um pouco mais ampliadamente na lição da quarta-feira, referindo-se ao pecado do povo de Israel quando pediu para Arão fazer o bezerro de ouro e Moisés estava na nuvem no alto do monte com Deus, e isso aconteceu poucos dias depois deles terem feito aquela aliança e prometeram que tudo que o Senhor dissesse eles fariam. E Êxodo 32 a 34, que nós vamos considerar na quarta-feira, conta essa história triste, como ela se desenrolou e como Moisés se dirigiu a Deus em relação a esse pecado e o que é que resultou dessa abordagem de Moisés, um dos textos mais lindos do Antigo Testamento, onde Deus faz passar perante Moisés não a sua forma física, mas os atributos do seu caráter. A gente vai voltar nisso. Aqui a autora vai nos conduzindo aqui para entendermos o que vamos considerar nessa semana. Ela menciona que é um dos textos, entre tantos que a Bíblia registra, que ensinam a respeito do arrependimento. E é o assunto dessa semana, arrependimento e perdão. Ao avançarmos em cada parte da lição dessa semana, ela nos convida a ter em mente o que o verso para memorizar, 1 João 1, 9, nos ensina. Sim, nós pecamos, mas graças à cruz e ao plano da salvação, a ação do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, o perdão está sempre disponível e o pecador sincero certamente será tocado pelo Espírito de Deus para se arrepender e ser perdoado. E mais uma vez, a minha admiração, como ela trata de temas delicados, aqui falando sobre o pecado, ou vai falar sobre o arrependimento, ela já escancara de saída, no sábado à tarde, que a graça de Cristo, o plano da redenção está aí posto para todos, para alcançar a todos. Que promessa preciosa. Antes de nós encerrarmos aqui o sábado à tarde, eu quero trazer o texto que eu encontrei nos comentários de Ellen White, que diz o seguinte: muitos pensam, isso vem da meditação para conhecê-lo, muitos pensam que o arrependimento seja uma espécie de preparo que o ser humano deve originar por si mesmo antes de poder ir a Cristo. Olha o que ela está dizendo. Muitos pensam que primeiro precisam se arrepender para depois ir a Cristo.
Ela diz, é verdade que precisa haver arrependimento antes que haja perdão. Mas o pecador, você e eu, precisamos ir a Cristo antes de nos encontrarmos arrependidos, porque não existe arrependimento fora da graça de Cristo, fora da atuação do Espírito Santo. É a virtude de Cristo que fortalece e ilumina a mente de maneira tal que o arrependimento seja piedoso, verdadeiro e aceitável. O arrependimento ele é um dom de Jesus Cristo, como é o perdão. Então não existe arrependimento e perdão fora de Cristo, separado de Cristo. É um erro pensarmos que primeiro precisamos nos arrepender. Quando sentimos necessidade de arrependimento, isso já é resposta. O Espírito Santo já está trabalhando conosco, já está movendo o nosso coração, já fomos tocados pela maravilha do sacrifício de Cristo, a luz que emana do Calvário, que toca o nosso coração, que nos faz perceber a nossa pecaminosidade e que não existe outra tábua de salvação a não ser aquilo que Cristo fez por nós. O arrependimento, não podemos experimentar o arrependimento sem Cristo, pois é o arrependimento de que Ele é o autor, o único verdadeiro, portanto, que serve de base para o nosso pedido de perdão. Sem o arrependimento promovido por Cristo e o Espírito Santo no nosso coração, jamais seremos verdadeiramente perdoados. É pela obra do Espírito Santo que pessoas são levadas ao arrependimento. Então, de saída já fica essa compreensão muito clara que não podemos pensar que primeiro devemos nos arrepender para depois ir a Cristo e buscar o seu perdão. Não existe arrependimento e perdão fora de Jesus. Vamos voltar a esse assunto outras vezes durante a semana e desta forma colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.